Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cristiano Nunes, eu sou engenheiro agrônomo e advogado, e hoje nós vamos tratar aqui especificamente do edital de concurso público para o cargo de perito criminal para as áreas de agronomia e veterinária, né, concurso que foi lançado agora no dia 20 de maio de 2025. Então, nós vamos tratar os principais aspectos desse edital, né? É importante que vocês prestem atenção, que é um edital com muitas nuances, né, e muitas pegadinhas que podem comprometer a aprovação de vocês nesse concurso. Primeira coisa, das disposições preliminares, né? O concurso público será executado pelo SEBRASP, né, que os mais antigos também conhecem como CESP, né, que é uma instituição que prepara provas para concursos públicos e é localizada aqui em Brasília. A seleção para os cargos que trata esse edital compreenderá as seguintes etapas. Então, aqui são as etapas do concurso que vocês vão fazer, né, para quem for se inscrever para esse concurso. A primeira etapa vai ser a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, né, ou seja, a prova de marcar certo ou errado, né, conforme tradição do CESP. Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, também nós vamos ver os detalhes dessa prova discursiva daqui a pouco, né, que é uma prova discursiva de até 30 linhas. Exame de aptidão física de caráter eliminatório, né, também vai ter exame de aptidão física para o cargo também de perito criminal. A avaliação médica de caráter eliminatório, né, também para todos os candidatos. A avaliação psicológica, né, avaliação de títulos e investigação social. Nessa apresentação, nós vamos tratar de todos esses aspectos. É bom que vocês se preparem, que vai ser uma apresentação longa. A segunda etapa do concurso consistirá no curso de formação profissional. Então, toda aquela parte que nós vimos lá é a primeira etapa, né, depois vem a segunda etapa, que é o curso de formação profissional, que é de caráter eliminatório e de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizada no Distrito Federal, né, podendo ser desenvolvidas atividades a critério de administração em qualquer unidade da federação. Então, a Academia Nacional de Polícia Federal fica localizada no Distrito Federal, e todos aqueles aprovados nesse concurso, né, como segunda etapa, terão que comparecer ao Distrito Federal para fazer esse curso de formação. Também, daqui a pouco, vamos tratar quando que será esse curso. A ordem de classificação no curso de formação profissional será rigorosamente obedecida para efeitos de escolha de lotação dos candidatos. Então, a classificação depois do curso de formação vai ser os candidatos aprovados na primeira etapa e que fizeram o curso de formação e forem aprovados, a ordem de classificação nesse curso de formação vai ser feita uma lista onde esses candidatos poderão posteriormente escolher as lotações conforme a disponibilidade ofertada pela Polícia Federal. Durante a execução do curso de formação profissional, será realizado o segundo momento de avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do SEBRASP, que atuará sob a supervisão da Polícia Federal. Então, a avaliação psicológica, como nós vamos ver daqui a pouco, ela é feita em duas etapas. Uma naquela primeira etapa, prévia, anterior ao curso de formação, e outra avaliação psicológica durante o curso de formação, né, sendo que qualquer uma dessas etapas pode eliminar o candidato. A prova objetiva, a prova discursiva, o exame de aptidão física, a avaliação médica e o primeiro momento da avaliação psicológica para todos os candidatos serão realizados em todas as capitais e no Distrito Federal. Então, aqui é a primeira dúvida de vocês, né? Onde que eu posso realizar a prova para esse concurso? Em todas as capitais e no Distrito Federal, né? E também essas etapas aqui da primeira etapa antes do curso de formação, né? Podem ser realizadas em todas as capitais e no Distrito Federal. O candidato a critério da administração poderá ser avaliado em exame antidrogas no decorrer de todo o concurso público, desde a inscrição até o ato de nomeação, além da entrega de exame toxicológico na fase de avaliação médica, né, conforme previsto no edital. Então, vai ter um exame de antidrogas, que é um exame toxicológico, durante a avaliação médica, mas também pode ser feito a qualquer momento a critério da administração. A recusa à submissão ao exame antidrogas implicará a eliminação do candidato no concurso público. Ou seja, então, chamado para fazer o exame antidrogas não é opcional, né? É obrigatório. O candidato poderá ser submetido a avaliação médica e psicológicas complementares, de caráter unicamente eliminatório durante o curso de formação profissional.
Então, durante o curso de formação profissional, o candidato vai estar sendo avaliado e pode ser exigido que ele faça novos exames médicos e novos exames psicológicos complementares àqueles que eles vão solicitar para todos os candidatos, né, para averiguar se o candidato tem condição de ser perito criminal federal. Dos cargos. Então, nós vamos tratar aqui basicamente de 2 cargos que são aqueles de perito que podem ser feitos por engenheiros agrônomos e médicos veterinários. O primeiro deles é o cargo 11, perito criminal federal na área de genética forense, que exige diploma para vários cursos, entre eles curso de graduação em engenharia agronômica ou então curso de graduação em medicina veterinária, né? Então, engenheiros agrônomos e médicos veterinários podem concorrer para esse cargo aqui, o cargo 11, área 19. Cargo 14, área 22, que é a área de meio ambiente. Também curso de graduação em engenharia agronômica ou curso de graduação em medicina veterinária. A remuneração. A remuneração entre os concursos públicos federais, a remuneração para o perito na área de engenharia agronômica ou medicina veterinária é a maior remuneração possível, inicial, né, de R$ 26.800, né, para uma jornada de 40 horas semanais. Além dessa remuneração, né, podem ser acrescidos os seguintes verbas indenizatórias: auxílio saúde, né, auxílio alimentação, que hoje está no valor de R$ 1.000, né, além daquele valor que nós vimos anteriormente, assistência pré-escola, pré-escolar para quem tiver filhos de até 6 anos incompletos, né, e adicional de fronteira nos parâmetros da Lei 12.855, né, para aqueles que foram lotados em cargos considerados como área de fronteira. Né. Interessante também esse item 3.6 aqui, que fala que todos os candidatos devem possuir identidade civil, mas principalmente possuir carteira nacional de habilitação categoria B, né. Então, se você pretende fazer esse concurso e não tem carteira nacional de habilitação, também é outra preocupação que você deve ter de imediato, já correr atrás da sua carteira nacional de habilitação. Das vagas. As vagas para matrícula no curso de formação profissional, nos termos do artigo 6 do decreto 2320 de 87, estão distribuídas conforme o seguinte quadro. Aqui é um recorte do quadro, né? O cargo 11, que é o perito em genética forense, é uma vaga para ampla concorrência, né, sem destinação de vagas para PCD e sem destinação de vagas para pessoas pretas e pardas, né. E o cargo 14, área 22, meio ambiente, tem a previsão de 10 vagas para ampla concorrência, uma vaga para PCD e 3 vagas para pessoas pretas ou pardas, totalizando 14 vagas. Das disposições gerais sobre as inscrições do concurso público. Para solicitar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu cadastro de pessoa física, o CPF, né, isso aqui lá no momento da inscrição. E também vai ter que enviar uma fotografia individual, né, tirada nos últimos 6 meses anteriores à data de publicação desse edital, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e seus ombros. Então você precisa mandar essa foto, né, no momento da sua inscrição, né, você vai ter que tirar essa foto e enviar. É interessante vocês, algum item que chamar a atenção de vocês prestem atenção, porque todos esses itens que estão reportados aqui estão exatamente conforme previsto no edital, vocês podem recuperar lá. Da primeira etapa do concurso. Né? A primeira etapa é aquela que é feita antes do curso de formação. A primeira etapa do concurso está descrita no seguinte quadro. Então, a primeira coisa, a prova objetiva, que nós vimos lá atrás, que era dividida em 2 provas, prova de conhecimentos básicos e a prova de conhecimentos específicos. A prova de conhecimentos básicos ela será composta por 50 itens de certo ou errado, e a prova de conhecimentos específicos de 70 itens de certo ou errado. No mesmo momento que você for fazer a prova objetiva, você vai fazer a prova discursiva, que será um texto dissertativo de até 30 linhas. Ambas as provas, a objetiva e a discursiva, têm caráter eliminatório e classificatório. Para os aprovados na prova objetiva e discursiva, depois, posteriormente, serão convocados para o exame de aptidão física, né, que tem caráter eliminatório. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes de cada uma dessas avaliações. Também tem a avaliação médica, posteriormente, também de caráter eliminatório. A avaliação psicológica de primeiro momento, né, lembrando que o segundo momento vai ser feito durante o curso de formação, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória. Avaliação de títulos, de caráter classificatório, e a investigação social, de caráter eliminatório. Cada uma dessas provas nós vamos tratar em detalhes durante esse vídeo.
né? Por isso que o vídeo vai ficar também longo. A prova objetiva e a prova discursiva para os cargos de perito criminal federal terão duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável estabelecida no anexo que nós vamos ver mais tarde. A prova objetiva. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório valerá 120 pontos e abrangerá os objetos e avaliação constantes no item 23. Também nós vamos detalhar cada um desses objetos de avaliação. A prova objetiva será constituída de itens para julgamento agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado de acordo com os comandos a que se refere o item. Haverá na folha de resposta para cada item 2 campos de marcação. O campo designado com o código C, de certo, né, que deverá ser preenchido para o candidato caso julgue o item certo, e o campo designado com o código de E, que deverá ser preenchido caso o candidato julgue o item errado. Para que possa obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um e somente um dos 2 campos na folha de resposta. Ou seja, vai ter um cabeçalho, embaixo desse cabeçalho vão ser agrupados alguns itens, que você vai julgar conforme o cabeçalho, né, e cada item você deve marcar certo ou errado, ou seja, deve marcar só uma das opções. Critério de avaliação da prova objetiva. A nota de cada item da prova objetiva é feita com base na marcação das respostas. Será igual a 1, ou seja, 1 ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova. E 1 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância do gabarito definitivo da prova. E 0 ponto, caso não haja marcação ou haja dupla marcação. Então, se você acertou o item, você ganha 1 ponto. Se você marcou errado, você ganha menos 1 ponto. E se você não marcou, ou então você anulou o item, marcou as duas, você não pontua naquele item. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos não eliminados na forma do subitem aqui detalhado, né? É interessante que vocês verifiquem esses subitens no edital, e mais bem classificados, de acordo com as notas da prova objetiva e conforme os seguintes quantitativos, respeitados os empates na última posição. Então, para o cargo de perito criminal genética forense, né, vão ser classificados 6 candidatos. E para o cargo de perito criminal meio ambiente, serão classificados 48 candidatos. Ou seja, quem ficar além desse quantitativo aqui para um ou para outro, já está automaticamente eliminado do concurso. A prova discursiva. O cargo de perito criminal, a prova discursiva valerá 20 pontos e consistirá em redação de texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos de cada cargo ou área. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta, fabricado em material transparente, a famosa Bic preta. O documento de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado, rubricado ou conter outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação. Ou seja, se você fizer alguma marca na sua prova que não seja na área destinada à escrita e que possa proporcionar a identificação da sua prova, como se você tivesse marcado a prova para o corretor se beneficiar, né, automaticamente, em função dessa marcação, você será eliminado. Dos critérios de avaliação da prova discursiva. A prova discursiva avaliará o conteúdo de conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso de normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Então, aqui também é interessante, se você tem a letra muito feia, sua letra muito engarrachada, já é interessante você também ir treinando, né, porque o avaliador, né, se ele se depara com a letra ilegível, né, automaticamente ele já tem a tendência a lhe prejudicar na avaliação. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio da modalidade da língua portuguesa. Então, a sua prova vai ser avaliada sobre 2 aspectos.
A avaliação de conteúdo será feita pelo menos por 2 examinadores. Então, ou seja, a parte de conteúdo, né, que os examinadores vão ter um espelho para poder corrigir a sua prova, né, nesse espelho tem um resumo do que eles têm que encontrar no seu texto. Então, essa etapa será feita por 2 examinadores, né, que vão confrontar o seu texto com o espelho para ver se tudo que foi requerido pelo elaborador da questão se encontra no seu texto, né? E cada examinador vai dar uma nota, e a média desses 2 examinadores, a média da nota desses 2 examinadores vai ser a sua nota. 2 notas de conteúdo para a prova discursiva serão consideradas convergentes se entre si até 25% da nota máxima de conteúdo possível para a questão, ou seja, se a nota desses 2 avaliadores não tiver uma divergência superior a 25%, né, essa média que nós falamos aqui nesse item anterior será feita. Se a nota que um deu é muito baixa e a nota que o outro deu é muito alta, aí será feita uma terceira avaliação para poder desempatar isso. A prova discursiva para os cargos de perito criminal valerá 20 pontos e será avaliada conforme os critérios. Apresentação e estrutura textuais e desenvolvimento do tema. Avaliação do domínio da modalidade escrita. Nos casos de fuga ao tema, de não haver texto ou a existência de marca identificadora na prova, o candidato receberá nota igual a 0 no texto da respectiva questão avaliada. Eu pulei alguma parte aqui, se vocês quiserem ler mais esse detalhe, você dá um pause no texto e dá uma lida antes de continuar. Eu vou continuar aqui para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Ele já vai ser longo, mas não muito longo. Tá, então, nesse momento, eu vou tomar uma água e vou pedir para vocês dar um like no vídeo, se estão gostando, e se inscreverem no canal. Aqui já temos um candidato dando um like à bala, né, no nosso vídeo. Do exame de aptidão física. Serão convocados para o exame de aptidão física todos os candidatos aprovados na prova discursiva. O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados em edital próprio, com roupa apropriada para a prática de atividade física, munido de documento de identidade original e atestado médico. Então, no dia da prova de aptidão física, para aqueles que forem convocados para a prova de aptidão física, deve levar a identidade original e o atestado médico. O atestado médico ele tem algumas características, né, que ele deve ter lá informando que a pessoa é apta para realizar aqueles exames, aquelas provas físicas que ele será submetido, e não poderá ter a data do atestado deverá ser no máximo 15 dias de antecedência do exame. O exame de aptidão física constará de 4 testes. Quais são esses 4 testes? O primeiro teste é o teste de barra fixa, o segundo é o teste de impulsão horizontal, o teste de natação 50 metros e o teste de corrida de 12 minutos. O teste de barra fixa para homens será necessário fazer pelo menos 5 flexões completas. 5 flexões completas é aquela que você se pendura na barra, que eles vão disponibilizar, você tem que estender completamente o braço, né, e tem que subir o tronco só com a força do braço, passando pelo menos o queixo da barra. Lá no edital tem tudo detalhado, né, vocês conferem lá. Para as mulheres, será cobrada a permanência de 15 segundos em suspensão, ou seja, elas não precisam fazer a barra, elas têm que subir na barra e ficar suspensas lá, seguras pelo menos por 15 segundos. Teste de impulsão horizontal. Né? Impulsão horizontal é onde eles vão te dar, você vai ser colocado atrás de uma linha e depois você vai ter que pular, né, para frente, né, e tem que percorrer uma distância com esse pulo, né, sem queimar. Para o masculino, 2,5 metros e o feminino, 1,56 metros. Teste de natação, 50 metros. Aqui é o tempo que você precisa percorrer a piscina. 56 segundos para os homens, 64 segundos para as mulheres. E o teste de corrida de 12 minutos. Masculino tem que percorrer pelo menos 2.300 metros e feminino 1.800 metros. Né? Todos esses concomitantes. Você precisa preencher os mínimos em todos eles para poder ser aprovado. A avaliação médica. Serão convocados para avaliação médica os candidatos aptos no exame de aptidão física. A partir da avaliação médica, feita durante a consulta e a avaliação dos exames médicos, constante no item, o candidato será considerado apto ou inapto. Então, ou seja, você vai ser submetido a uma consulta e também, antes dessa consulta, você vai ter que remeter para eles
uma série de exames que estão listados no próprio edital. É uma lista muito grande de exames. A avaliação médica compreenderá a avaliação clínica, a anamnese e o exame físico, realizado por junta médica do CESP, e a análise dos exames laboratoriais complementares e laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas. A avaliação médica de caráter unicamente eliminatório e realizada por junta médica do SEBRASP objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o curso de formação profissional e para desempenhar atividades típicas inerentes ao cargo de policial. Sendo composta por, então aqui é o detalhamento da avaliação médica, avaliação clínica, exames laboratoriais e o exame toxicológico. Avaliação psicológica. A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. A avaliação psicológica consistirá no processo sistemático realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com a deficiência ou não com as atribuições do cargo pleiteado, visando verificar capacidade de concentração e atenção, capacidade de memória, tipos de raciocínio, características de personalidade, como controle emocional, relacionamento interpessoal, extroversão, altruísmo, assertividade, disciplina, ordem, dinamismo e persistência. A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas, ou seja, aquelas características de personalidade que um policial federal não deve ter. Além daquelas que nós vimos antes, essa também pode desclassificar o candidato. A avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. A avaliação psicológica será realizada em 2 momentos. Nós já falamos isso. Primeiro momento, a avaliação psicológica será realizada durante a primeira etapa, ou seja, que é aquela etapa antes do curso de formação. E também será realizada no segundo momento, que é durante o curso de formação. Ao final de toda a análise do processo avaliativo, o candidato será considerado apto ou inapto. Quem quiser ler todo esse texto que está aqui, dá um pause no vídeo, leia e depois continue. Dos critérios para a classificação de aprovação e aprovação, somente para o cargo de perito criminal federal, que é o nosso caso aqui. Para os cargos de perito criminal federal, os candidatos serão eliminados na avaliação médica e os candidatos não eliminados na avaliação médica e mais bem classificados, de acordo com a soma algébrica das notas obtidas na prova objetiva e na prova discursiva, até os quantitativos estabelecidos a seguir, aplicados os critérios de desempate que se tratam as alíneas A e E do subitem 18.10.2. Então aqui é o quantitativo de pessoas aprovadas. Novamente uma pausa para a água e peço novamente que vocês deem um like no vídeo, se estão gostando, e se inscrevam no canal. Avaliação de títulos. Também para o cargo de perito criminal federal está prevista a avaliação de títulos. Serão convocados para avaliação de títulos somente os candidatos aos cargos de perito criminal federal dentro do quantitativo estabelecido no quadro constante do 14.1. A avaliação de títulos valerá 7,5 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a este valor. Aqui é uma descrição dos títulos que são válidos e o peso de cada um deles. Primeiro título, para os candidatos que tiverem o título de doutorado, será atribuído 2 pontos. Aqueles que tiverem o título de mestrado, 1 ponto. Aqueles que tiveram o título de pós-graduação, lato sensu, 0,5 pontos. Aqueles que já exerceram o cargo de delegado de polícia ou cargo de perito criminal, será atribuído 0,4 pontos por cada ano completo de exercício do cargo, até o limite de 2 pontos. Para aquele que exercer o cargo público de natureza policial, conforme essa descrição, que não seja um desses 2 cargos anteriores, 0,3 pontos até o limite de 1,5 pontos.
E o exercício de cargo público, exceto essas duas classificações aqui, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Ferroviária Federal, na Polícia Civil, em qualquer polícia militar, Corpo de Bombeiros ou Polícia Penal, também o limite de 0,10 pontos por ano, né, até o máximo de 0,5 pontos. Investigação social. Investigação social, de caráter unicamente eliminatório, será realizada pela Polícia Federal. Visa avaliar procedimento irrepreensível e de idoneidade moral inatacável dos candidatos no concurso público para o provimento de cargos policiais. A segunda etapa agora, o curso de formação. Da execução do curso de formação. O curso de formação será realizado na Academia Nacional de Polícia Federal, no Distrito Federal, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva. Então, ou seja, durante o curso de formação, né, todos aqueles que foram participar do curso de formação deverão comparecer ao Distrito Federal e deverão estar disponíveis para o curso de formação em tempo integral. O curso de formação será realizado no período de 18 de maio a 28 de agosto, né, e as aulas começam às 7h30 da manhã e vão até às 18 horas, incluindo o sábado. O único dia livre é domingo. Da classificação para escolha da lotação. Para a escolha de lotação, serão disponibilizadas vagas somente no Distrito Federal para o cargo de perito criminal federal genética forense. Então, aquele primeiro cargo que eu mostrei para vocês lá, que está disponível para médicos veterinários e engenheiro agrônomo, vocês podem fazer, né, desde que estejam dispostos a residir no Distrito Federal. O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após 6 meses, ou seja, a validade do concurso é bem curta, né? Depois desse prazo, né, a polícia pode realizar um novo concurso se quiser, né? E os aprovados que eventualmente não tiverem sido nomeados nesse prazo perderão essa condição. Alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação deste edital serão objeto de avaliação. Aqui é só para vocês saberem, se tiver alteração, porque no edital nós vamos ver daqui a pouco, tem uma série de legislações previstas, né, se tiver alguma alteração dessa legislação após a data de publicação do edital, a parte que foi alterada não pode ser cobrada pelos examinadores. Legislação que não esteja em vigor pode ser cobrada, desde que devidamente explicitado nos objetos de avaliação. Então também tem que verificar lá. E também pode ser cobrada na prova de vocês a questão de jurisprudência dos tribunais, na parte de direitos lá. Dos objetos de avaliação. Então, o cargo de perito criminal federal, conhecimentos básicos. Então, o que vai compor a parte de conhecimentos básicos da prova de vocês? Primeira coisa, língua portuguesa, onde vai ser cobrada a questão de compreensão e interpretação de texto, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, domínio da ortografia, domínio de mecanismos de coesão textual, domínio de estrutura morfossintática, reescritura de frases, correspondência oficial, conforme o manual de redação da presidência. Também a parte de informática, né, componentes de um computador, noções de sistemas operacionais, navegadores de internet, noções de segurança da informação, computação em nuvem, noções de banco de dados, noções de rede de computadores, noções de programação, metadados de arquivos, noções de aprendizado de máquina. A parte de direito agora. Vai cair a parte de noções de direito administrativo, que cai a parte de noções de organização administrativa, ato administrativo, agente público, poderes administrativos, licitação, controle da administração pública e responsabilidade civil do Estado e regime jurídico administrativo. Na parte de direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, a parte de poder executivo e a parte de defesa do Estado e das instituições democráticas e a parte da ordem social, que está na Constituição. Na parte de direito penal e direito processual penal, princípios básicos, aplicação da lei penal, o fato típico e seus elementos, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública, inquérito policial, restrição de liberdade, função pericial do Estado e perícia no contexto processual brasileiro, e a Lei 12.030 de 2009. Também tem a parte de noções de criminalística, né, conceitos básicos de criminalística,
noções sobre as principais áreas da criminalística moderna e exames realizados, locais de crime, balística forense, princípios e elementos de um laudo pericial e avanços e perspectivas do futuro em ciências forenses. Tem a parte de direitos humanos, né, que cai em todo concurso policial, né, direitos humanos da Constituição, Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, Convenção de Prevenção de Punição de Crimes de Genocídio, Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, Convenção contra a tortura e outros tratamentos de penas cruéis, Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Pessoas Presas, Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo, a Lei 13.060 de 2014, o Decreto 12.341 de 2024. Tem também a parte de raciocínio lógico, que vai se cobrar da parte de estruturas lógicas, lógica de argumentação, lógica sentencial, lógica de primeira ordem, lógica de contagem e probabilidade, operações com conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Então é uma prova bastante longa, né? Essa prova de vocês da parte básica. Um pouco mais de água para lubrificar a garganta. Novamente eu peço que aqueles ainda que não deram o like, dê um like, né, e também se inscrevam no canal. Aqui é importante a gente dar uma olhada também aqui no nosso site, né? No nosso site aqui nós temos os concursos que estão em destaque, esse da Polícia Federal ainda não coloquei. Né? Também temos aqui nessa parte aqui, ó, os materiais disponíveis que podem ajudar na preparação de vocês. Né? Por exemplo, aqui tem um material de agronomia, né? 200 questões gabaritadas de diversas bancas. Né? Temos aqui mais de agronomia, né, para a banca Consulplan e Conab. Aqui temos o material do Sebrasp com questões comentadas só do ano de 2024, né, ou seja, bem recentes. Também nessa outra aba aqui nós temos a aba de materiais para... você entra na parte de materiais, downloads. Né, e aqui esses materiais que eu mostrei para vocês lá, que está disponível para venda, né, por preço bem módicos, né, todos eles aqui vocês podem baixar uma amostra grátis para vocês darem uma olhada na qualidade do material e ver se vale a pena ser adquirido. Né, retornando aqui para o nosso comentário do edital, né, agora a parte de conhecimentos específicos. Então, para o cargo de perito criminal federal, genética forense, aquele que tem uma vaga que deve ser exercida no Distrito Federal. Tem a parte, então, de fundamentos teóricos e conceituais, né, de biologia de tecidos e das células, estruturas e propriedades proteicas do DNA e polimorfismo e genéticas de herança. Metodologias e técnicas de genética forense, onde vai cair a parte de vestígio biológico, coleta de vestígio biológico e local de crime, cadeia de custódia de vestígio biológico, tipos de amostras biológicas, testes diagnósticos para sangue, sêmen e saliva, técnicas de amostragem, técnicas de extração e purificação do DNA, quantificação do DNA em tempo real, técnica de PCR, ampliação do DNA, eletroforese em placa e capilar, sequenciamento e tecnologias emergentes. É interessante vocês verificarem o conteúdo diretamente no edital, né, e que alguma coisa eu resumi para poder caber nessa apresentação, para não ficar extremamente longa. Né? Também, para esse cargo, tem a prática de genética de populações, que é a estrutura de populações, padrões de herança genética, estimativa de frequências alélicas, equilíbrio, parâmetros populacionais, desequilíbrio de ligação, endogamia, gargalo genético, análise filogenética, seleção natural, mutação, deriva, fluxo genético, evolução molecular. Tem a prática de estatística e probabilidade aplicadas à genética forense. Tem a prática também de gestão de qualidade e a parte de banco de dados e perfis genéticos. Né? Se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante dar uma pausa no vídeo. Né? E mais importante ainda é vocês verificarem o conteúdo todo discriminado no edital. Para o outro cargo, ainda mais resumido do que aquele anterior, né? Aqui foi bem mais resumido ainda para poder caber aqui. Então, a primeira coisa que vai ser cobrado para o cargo de perito criminal, área de meio ambiente, vai ser cobrada a parte de meio ambiente biótico, que cai a parte de flora,
fisiologia vegetal, fauna e evolução biológica. Temos também a parte de meio ambiente abiótico, que noções de pedologia, manejo de bacias hidrográficas, noções de geologia, climatologia e meteorologia. Tem a parte de ecologia, que tem a parte de ecologia geral, ecologia florestal e ecologia do solo. Tem a parte de proteção e governança ambiental, tem a cobrança de conservação de recursos naturais renováveis, incêndios florestais, controle florestal, administração ambiental. Tem a parte de química ambiental e poluição, que vai ser cobrada a parte de noções de poluição, noções de defensivos agrícolas e defesa sanitária. Tem a parte de geoprocessamento e posicionamento terrestre, que é dividida em geoprocessamento, sensoriamento remoto e geoposicionamento e topografia. A parte de contexto fundiário rural, que tem a parte de avaliação de imóveis rurais, governança e regularização fundiária, e a parte de noções de registros públicos, e tem a parte de legislação ambiental, que tem uma cobrança de dispositivos constitucionais e legais, decretos e resoluções. Aqui está muito bem resumido, né? Mas, logicamente, vocês têm que ir no edital, que lá está tudo devidamente detalhado. Tá, aqui é a parte do cronograma. Vou tomar água. Então, as inscrições vão ser abertas amanhã, né, dia 25 de maio de 2025, né, e se encerram no dia 13 de junho de 2025. A data final para o pagamento da inscrição é no dia 20 de junho de 2025. Esse quadro também está resumido, né? O quadro de cronograma completo vocês podem obter no edital. Aqui eu só coloquei as principais datas. A aplicação da prova objetiva e discursiva será no dia 27 de julho de 2025, no turno vespertino. O prazo para interposição de recursos, né, quanto às questões formuladas do padrão de resposta da prova discursiva, também está aqui. O prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório da prova discursiva, também está aqui. Quando será realizado o exame de aptidão física? Será realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2025. Aqui está quando será disponibilizado o link para envio dos exames médicos. Né? A avaliação médica será realizada nos dias 25 e 26 de outubro de 2025. Né? E a avaliação psicológica, a primeira avaliação psicológica, no dia 25 de janeiro de 2026. A investigação social, o procedimento é irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação social e vida pregressa e atuação do candidato no âmbito social, funcional, civil e criminal. Ou seja, eles vão avaliar a sua idoneidade sobre vários aspectos. Então, basicamente era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Né? É um edital muito longo, né? São várias etapas de avaliação. Né? O candidato tem que estar ciente de todas elas e tem que ter uma noção que ele tem que ter condições de ser aprovado em todas elas. Né? Qualquer uma, principalmente aquelas de caráter eliminatório, todas elas podem influenciar na sua aprovação. Né? E basicamente o candidato tem que se preparar também para todas elas, né? Principalmente na questão da prova objetiva, a prova discursiva e também o TAF. Né? Um grande abraço a todos e, novamente, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal e não deixaram o seu like, eu peço que vocês assim procedam. Grande abraço.